Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus. Eu acabei de gravar para vocês a Lei de Deus. Vocês assistam o meu vídeo, deixe seu like, compartilhe meu vídeo, se inscrevam no meu canal, me ajude aqui no YouTube. Eu preciso da ajuda de vocês. E agora eu vou estar gravando para vocês a Escola Sabatina, que é a lição de número 5. A ira do amor divino. De amor é a justiça de Deus. Essa é a lição que eu estou passando para vocês. Essa aqui é a lição de número 5. Está aqui, ó. A ira do amor divino. É sobre isso que eu vou estar falando para vocês, do estudo da lição. Antes de nós iniciarmos a lição da Escola Sabatina, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo que vamos ter da Tua Palavra. O Senhor nos ajude a entender, Pai. Nos ilumine com o Teu Espírito Santo, para a gente entender a lição da Escola Sabatina. Abra nossa mente, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a ira do amor divino. E o verso áureo diz assim: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Salmos 78, verso 38. Embora a compaixão de Deus seja frequentemente reconhecida e admirada, muitos acham perturbadora a ideia de sua ira. Para alguns, parece contraditório que um Deus de amor possa expressar ira. No entanto, essa noção é equivocada, pois a ira divina é uma manifestação direta de seu amor. Alguns afirmam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas existe apenas um Deus revelado como mesmo em ambos os testamentos. O Deus que é amor manifesta a ira contra o mal, precisamente por causa do seu amor. O próprio Jesus expressou profunda ira contra o mal, e o Novo Testamento ensina repetidamente sobre a ira justa e apropriada de Deus. A ira de Deus representa sempre sua reação justa e amorosa diante do mal e da injustiça. Essa ira divina é uma justa indignação provocada pela bondade e pelo amor perfeito, buscando o pleno desenvolvimento de toda a criação. A ira de Deus é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. Assim, o mal desperta a paixão de Deus em defesa das vítimas e contra os responsáveis pelo mal. Portanto, a ira divina é a outra manifestação do amor divino. O que nós entendemos aqui? Que a ira de Deus só vem sobre as pessoas más, sobre os transgressores que transgridem a lei de Deus. Como acabei de falar para vocês no meu vídeo que eu falei da lei de Deus. A lei foi feita para os transgressores. A ira de Deus vem para essas pessoas que praticam injustiça. Agora aqui a lição de domingo. Angustiado pelo mal. Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados. Mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa, Deus odeia o mal, porque ele causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas. Deus é repetidamente provocado à ira pelo que os estudiosos chamam de ciclo da rebelião. Número 1. O povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis, como o sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Então, Deus abomina o pecado. 2. Deus se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. 3. O povo é oprimido por nações estrangeiras. 4. Ele clama a Deus por libertação. 5. Em sua graça, Deus concede libertação ao povo. 6. O povo volta a se rebelar contra Deus.
às vezes errando de uma forma ainda mais gritante. 7. Diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas também sua fidelidade sem fim, longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. Pergunta número 1. Leia o Salmo 78. Eu não vou ler o Salmo 78 porque é um salmo muito longo e o meu vídeo vai ficar muito longo. Eu quero que vocês leiam em suas casas o Salmo 78 e respondam essa pergunta. O que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões de seu povo? O amor e a justiça estão interligados. A ira divina é a resposta adequada do amor contra o mal, pois o mal sempre causa sofrimento a quem Deus ama. Não há nenhum caso nas Escrituras em que Deus fique irado de forma arbitrária ou injusta. Embora o povo de Deus o tenha abandonado e traído repetidas vezes ao longo dos séculos, ele continuou pacientemente a conceder compaixão, além de todas as expectativas razoáveis, demonstrando assim a profundidade insondável de sua compaixão longânima e de seu amor misericordioso. Na verdade, de acordo com o Salmo 78, verso 38, Deus, por ser misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. A lição de segunda: Deus é tardio em irar-se. Deus fica irado diante do mal, porque Ele é amor. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça, que um profeta bíblico chegou a criticá-lo por ser misericordioso demais. Que profeta bíblico foi esse? Jonas. Jonas criticou a Deus por ser misericordioso. Aqui na pergunta 2, reflita sobre a reação de Jonas ao perdão de Deus aos ninivitas. O que isso nos diz sobre Jonas e sobre Deus? Está lá em Jonas capítulo 1, verso do 1 ao 4. Vamos ler essa passagem. Jonas capítulo 4, verso do 1 ao 4. Depois vocês leiam Mateus 10, verso 8. Jonas capítulo 4, verso do 1 a 4. A ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente, com isso enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora o Senhor tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Então Jonas estava aqui tão furioso que ele pediu para Deus tirar a vida dele. Mas Deus não fez isso. Deus não tirou a vida de Jonas. Por isso que Jonas se enfureceu e criticou Deus por ser tão misericordioso. A reação de Jonas revela dois fatos principais. Primeiro, mostra a severidade de Jonas. Ele odiava tanto os assírios pelo que haviam feito a Israel, que não queria que Deus lhe demonstrasse misericórdia alguma. Que lição para nós? Devemos ter cuidado com essa atitude, mesmo que pareça lógica. As pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que essa graça é imerecida e é assim estar dispostas a estendê-las aos outros.
Em segundo lugar, a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus. Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele desistiria de trazer juízo contra Nínive. Jonas 4, verso 2. Deus trata de forma justa e misericordiosa todos os povos e nações. A expressão traduzida como tardio em irar-se ou paciente significa literalmente ter o nariz comprido. No hebraico, a ira era associada metaforicamente ao nariz, e ao comprimento do nariz representa quanto tempo alguém leva para ficar irado. Referência a Deus como tendo o nariz comprido significam que ele é tardio em irar-se e muito paciente, enquanto podemos ficar irados rapidamente. Deus é longânimo e paciente, concedendo sua graça de maneira generosa. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos à injustiça. Pelo contrário, o próprio Deus na cruz realizou expiação do pecado e do mal para que pudesse ser justo e ao mesmo tempo declarar justo aqueles que creem em Jesus. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26. Aqui em Jonas capítulo 4, Deus fala para Jonas ir pregar em Nínive, que está em Jonas capítulo 1. Deus fala, você vai pregar em Nínive para trazer o arrependimento, porque o povo de Nínive está em pecado. E você vai lá pregar, Jonas. Mas Jonas fugiu de Deus, ele foi para Tarsis. Quando ele estava num navio que ia para Tarsis, Deus mandou um grande vento. Começou a chacoalhar o navio, vinha ondas muito altas. E o capitão do navio falou, mas o que está acontecendo, Jonas? Rogue a seu Deus. E Jonas falou, eu sou hebreu e creio em Deus, que criou os céus e a terra. Sou eu que estou causando isso. Me joguem ao mar e o problema vai passar. E Jonas se jogou ao mar. E quando se jogou, a tempestade acabou. E Jonas se arrependeu de ter fugido. Ele orou a Deus e Deus perdoou a Jonas. E Jonas estava dentro de uma barriga de um peixe. E Deus fez o peixe vomitar Jonas na praia. E Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive. E Jonas foi. Jonas pregou e os ninivitas se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a Deus. Deus falou, se você não for lá, Jonas, eu vou destruir essa cidade. E Jonas foi e pregou e o povo se arrependeu. Deus não levou a sua ira para o povo de Nínive, porque eles se arrependeram e se entregaram a Deus. O que nós aprendemos com isso? Se nós permanecermos no pecado, a ira de Deus vai vir sobre nós. A ira de Deus vem se você não se arrepende. Se o povo de Nínive não tivesse se arrependido, a ira de Deus ia vir sobre eles. Agora a lição de terça, indignação injusta. Você já se sentiu indignado? Você já se sentiu assim? Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe uma indignação justa. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos, brincando no parquinho, e de repente um homem ataca sua filha. Ela não deveria ficar irada? Claro, a ira é a resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Nós aprendemos aqui com essa historinha aqui da mãe. Se você vê seu filho está brincando no lugar, e você vem uma pessoa, um homem, ataca sua filha, o que você vai ficar? Você vai ficar irada. Você, mãe, vai ficar irada. Você, pai, vai ficar irado. Você vai querer ir lá proteger a sua filha, o seu filho. Assim é Deus com nós. A ira de Deus, ele faz isso, fica irado porque ele nos ama. Ele quer que aquela pessoa que está cometendo algo errado se arrependa. Aqui é a pergunta número 3. O que é a reação de Jesus? A forma como o templo estava sendo usado nos diz sobre a ira de Deus contra o mal.
Mateus 21, verso 12. Vamos ler Mateus 21, verso 12. Mateus 21, verso 12 e 13. Olha o que diz aqui. Jesus purifica o templo. Jesus purificou o templo. Olha só. Verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus demonstrou um zelo piedoso, a justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um covil de salteadores, e com isso explorando viúvas, órfãos e pobres. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis. Diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado? Marcos apresenta outros 2 exemplos de sua justa indignação, quando trouxeram as crianças a Jesus e os discípulos os repreendiam. Ele indignou-se. Então lhes disse, deixem que os pequeninos venham a mim. Em outra ocasião, quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado, ao curar nesse dia, Jesus lhe perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou em volta indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, e então curou o homem. Nessa passagem, a ira de Cristo está associada à tristeza pela dureza de coração. Trata-se da justa indignação do amor. Assim como a ira atribuída a Deus no Antigo Testamento, como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Você não ia gostar de ver uma pessoa que você ama estar sofrendo. Você não ia gostar. Assim é Deus conosco. Deus não gosta de ver nós sofrermos. Deus fica irado com isso. Quando alguma injustiça acontece com você, Deus fica irado. Deus odeia a injustiça. Deus odeia o pecado. Aquela criança que estava brincando no parquinho, quando o homem foi atacar, a mãe ficou irada. Imagine Deus, como Deus ficou vendo uma criança sendo atacada por um homem. Como que Deus ficou? Deus ficou irado. Porque Deus odeia a injustiça. Deus odeia o mal. Quarta, Deus não se agrada em afligir. Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos, assim como sua justa indignação contra os que causam sofrimento. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Sua ira é exclusivamente dirigida contra os que prejudicam suas criaturas. Não é do seu agrado trazer aflição. O texto hebraico diz literalmente que Deus não aflige do seu coração. Ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores. Mas, em última análise, o amor demanda justiça. Essa verdade é vista na persistência de Deus em perdoar o povo e conceder-lhe oportunidades de reconciliação por meio dos profetas. Deus chamou o povo inúmeras vezes, mas ele se recusou a ouvir e se arrepender. Deus está nos chamando agora, nesse exato momento, para se arrepender. Deus está chamando o povo. Deus tem um povo nessa terra. Deus está chamando, mas o povo não quer ouvir a voz de Deus. O povo prefere ficar no pecado, permanecer no pecado. Pergunta número 4. Por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio dos babilônios? Por que ele puniu os babilônios depois? Depois que o povo, de maneira persistente, impenitente, provocou a ira de Deus, ele finalmente se afastou, entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que está lá em Esdras, capítulo 5, verso 12.
Mas Deus fez isso somente quando não houve mais remédio, que está lá em 2 Crônica 36, verso 16. Mais tarde trouxe juízo sobre Babilônia, por causa da destruição excessiva que havia afligido a Judá, que está lá em Jeremias 51, verso 24, 25 e 44. E Zacarias capítulo 1, verso 15. Leiam esses capítulos e esses versículos. Muitos juízos descritos nas Escrituras como provenientes de Deus são explicados como situações em que ele entrega o povo aos seus inimigos, em decorrência das decisões do povo de abandonar o Senhor e servir aos deuses das nações. A ira de Deus contra o mal, que resultará na erradicação definitiva e completa da maldade, brota do seu amor por toda a humanidade, do seu desejo de alcançar o bem final do universo. Tal ira reflete não apenas a preocupação de Deus como destino humano, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado, da rebelião e da maldade. Deus trouxe juízo ali, fez os babilônios ir a Jerusalém, porque o povo estava no pecado. Deus mandava os profetas lá, parem com isso, em adoração, em falsos deuses. Vocês estão adorando deuses, tem que adorar a Deus. O profeta está falando e o povo não ouviu. Por isso que Deus deixou Nabucodonosor invadir Jerusalém. Por causa que o povo estava abandonando a Deus. A ira de Deus caiu sobre o povo de Jerusalém por causa desse pecado. Depois Deus puniu os babilônios, porque haviam destruído o quê? O templo. Havia destruído o quê? O templo e a excessiva que havia infligido a Judá. Deus, ele não se ira. Deus só ira contra o mal. A lição de quinta. Demonstre compaixão. Embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor. Pelo contrário, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus expressa sua ira contra o mal, exatamente por causa de seu amor. A ira divina é aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal, contrastando com a pura bondade e majestade de Deus. Nesse sentido, o amor é fundamental para Deus, mas a ira não. Onde não há mal ou injustiça, a ira divina não é necessária. No fim das contas, a ação mais amorosa de Deus, a erradicação do mal do universo, também eliminará efetivamente toda a ira. Isso ocorrerá porque não haverá mais injustiça ou maldade no mundo, para sempre. Existirá apenas a eternidade de felicidade, justiça e um relacionamento amoroso perfeito. Não haverá mais ira divina, pois nunca mais haverá necessidade dela. Que verdade maravilhosa para nós. Deus, quando voltar a esta terra, ele vai eliminar o pecado, ele vai aniquilar o pecado, e nós, os salvos, nós viveremos na eternidade com Jesus, onde a felicidade não vai acabar. Essa é uma verdade maravilhosa para nós. Jesus, ele vai destruir o pecado, ele vai aniquilar o pecado. Pergunta número 5. Alguns têm receio que a ira divina seja interpretada erroneamente como justificativa para a vingança humana, como a Bíblia alerta contra a vingança humana. Leia Deuteronômio 32, 25, Provérbios 20, verso 22 e do 24 ao 29. Romanos 12, verso 17 ao 21 e Hebreus capítulo 10, verso 30. Vocês leiam essas passagens, depois respondam a pergunta que eu acabei de ler para vocês. Eu vou escolher aqui para vocês Hebreus 10, 30. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 30.
10, verso 30. Que diz aqui: Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará seu povo. Então a vingança não pertence a Deus. A vingança não pertence a nós. Você não deve agir por suas próprias mãos. A vingança só pertence a Deus. É Ele que vai julgar o povo. Não somos nós que vamos julgar. Deus tem direito de exercer o juízo. E quando faz, sempre realiza com perfeita justiça. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento reservam explicitamente a vingança para Deus. Como Paulo escreveu em Romanos 12:19: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele cita Deuteronômio 32, verso 25. Embora Deus, no desfecho da história, traga juízo contra a injustiça e o mal, Cristo abriu um caminho para todos que creem nele. Jesus nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. E isso está de acordo com o plano divino, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus são libertos dessa ira por meio da obra redentora de Cristo. Então, nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. É Deus que pertence à justiça. É Deus que vai fazer justiça. A vingança pertence a Deus. Para aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, que ficam na maldade, que fazem coisas erradas. Aí a justiça de Deus vai vir sobre essas pessoas. A ira de Deus vai vir sobre essas pessoas. Sobre as pessoas justas, a ira de Deus não vai vir. Agora a lição de sexta, estudo adicional. Os israelitas haviam sido culpados de traição contra um rei que tinha dado a eles tantos benefícios e a cuja autoridade voluntariamente haviam se comprometido a obedecer, para que o governo divino pudesse se manter. A justiça devia ser executada sobre os traidores. No entanto, até nisso foi vista a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que ele mantinha sua lei concedida a todos, liberdade de escolha e oportunidade de arrependimento. Só foram eliminados aqueles que persistiram na rebelião. Executando justiça sobre os criminosos, Moisés, como instrumento de Deus, devia deixar registrado um protesto solene e público contra seu delito. Quando dali em diante os israelitas tivessem que condenar a idolatria das tribos vizinhas, seus inimigos lançariam contra eles a acusação de que o povo que afirmava ter a Jeová como seu Deus fizeram um bezerro de ouro e adorara em Horebe. Então, embora fossem obrigados a reconhecer a infeliz verdade, Israel poderia indicar o terrível destino dos transgressores como a prova de que seu pecado não havia sido aprovado, nem desculpado. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado, a fim de salvar a muitos. Ele tinha de castigar a poucos. Patriarcas e Profeta, página 273 e 274. Então, o que nós entendemos aqui também? A ira de Deus vai vir sobre as pessoas que praticam o mal. A ira de Deus veio sobre aquele povo de Israel que estava na idolatria. Depois, teve muitos que se arrependeram de ter adorado esse bezerro de ouro. E outros não se arrependeram. E morreram muitos idólatras que estavam lá em Horebe. Morreu pessoas porque não se arrependeram. É a ira de Deus que vai vir sobre essas pessoas que praticam o mal, a maldade, ficam no pecado. É muito sério, povo de Deus. É muito sério.
Enquanto a porta da graça ainda está aberta, ainda há arrependimento. Quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi salvo não será mais. Aí a ira de Deus vai vir para os ímpios que não se arrependeram, que tiveram a chance de se arrepender, não se arrependeram. A ira de Deus vai vir sobre essas pessoas. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra, da lição da Escola Sabatina. O Senhor é amor também, mas o Senhor é justiça. O Senhor oferece a salvação para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Ainda há salvação, ainda a porta da graça está aberta. O Senhor ainda tem misericórdia de nós, mas quando a porta da graça se fechar, o Senhor vai decretar: quem foi salvo foi, quem não foi não será mais. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê sabedoria a cada dia mais para entendermos a Tua Palavra. Que o Senhor toque no coração das pessoas. Que o Seu Espírito Santo, Pai, transforme essas pessoas que estão no caminho errado. Que essas pessoas possam ouvir a Tua voz, que é o Espírito Santo. Que elas possam se arrepender e se entregar ao Senhor. E que o Senhor possa voltar a esta terra para buscar a sua igreja, onde o Senhor vai nos trazer a felicidade eterna. Essa é a nossa esperança. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações.